E aí, gente, tudo bem? Botando minha cara aqui na internet para tentar fazer um guiazinho pra galera que tá tentando entrar aí no rolê do Morimens, que é um jogo muito bom, mas a gente vê que tem uma barreira muito grande assim com o lance da linguagem, né? É um jogo da China e tal. E a tradução nem é tão boa, muitas vezes tem muito erro de tradução, muitas coisas são traduzidas por IA. Eu vou tentar fazer esse primeiro vídeo para dar um basicão para vocês, para entenderem um pouco de como é que funcionam algumas coisas e algumas dicas de início de jogo, né? Porque como vocês podem ver aqui, eu estou na minha conta, eu já terminei o primeiro capítulo inteiro, tranquilaço, e já tenho alguns awakeners aqui, como vocês podem ver, e eu comecei a jogar tem menos que um mês, porque muita coisa desse jogo, na verdade, é entender o que é que está acontecendo em tela, sabe? Muita coisa é confusa, muita coisa não é explicada. E, enfim, vamos lá, eu vou tentar fazer um basicão aqui pra vocês, de dicas de primeiros passos assim no jogo. No primeiro capítulo, é bastante coisa que a gente precisa entender de cara começando a jogar o jogo. Primeiro são os 4 tipos de realms, né, que a gente chama de reinos, diferentes que os personagens do jogo são divididos, né? Esses são os personagens do Standard Banner, né, que são os que são permanentes, então a gente pega só de rodar no banner atual. E esses são os Limiteds, né, que são as unidades prêmios do jogo. Normalmente são as unidades mais fortes ou as unidades mais difíceis de pegar e que vão fazer a maior diferença para vocês quando vocês forem gastar o tão valioso summon de vocês. É importante entender que cada um desses reinos tem uma função diferente no seu time. Alguns, inclusive, são mais fáceis de jogar do que outros e eu vou estar aqui tentando passar essa ideia para você. Primeiramente, a gente tem o Reino do Caos, que é inclusive a primeira unidade que a gente consegue pegar no jogo, que é a Ramona, né? A personagem de graça que a gente tem, a gente joga com ela até o final do jogo, caso você queira, é uma boa unidade. Caos é um reino que ele é mais focado em manipulação de Keyflare e de Rouse. Já eu explico o que cada uma dessas coisas são. Então são unidades que muitas vezes elas vão estar ajudando o seu time a fazer coisas. Claro que a gente tem alguns carries absurdos, como por exemplo Katyuha e como por exemplo Tawil, que são carries limitados, né? Que são carries que são unidades premium e difíceis de conseguir. Então assim, tudo que eu falar aqui é importante entender que eu estou falando no geral. A Echo, que é essa unidade do tentáculo, é uma unidade que ela é mais focada no sistema de counter e de defesa, e também é uma unidade que a gente recomenda para a galera que está começando a jogar o jogo, porque ela é uma unidade não só fácil de jogar, mas também é um reino onde os personagens eles são mais fortes no early game e são mais fáceis de conseguir. Eu estou falando isso porque de todo mundo que está aqui na tela, que são os personagens do banner padrão, né, do banner standard, a Echo é o reino que tem os mais efetivos, assim. Kaekos, por exemplo, ele vai ser um personagem que você vai usar até o final do jogo. Goliath também vai ser um personagem que você vai usar até o final do jogo. Sangha é uma personagem que ela, mais pra frente, pro segundo capítulo, quando você tá com uma conta um pouco mais buildada, ela vai bater bastante forte. Celeste é uma personagem que com um pouco de trabalho você consegue usar ela muito efetivamente, e Pharos é péssima. Como você pode ver, praticamente todo mundo aqui é bom. E a meta, inclusive, é pegar o Kaekos E3 e o Goliath E2, porque isso aqui, sozinho, junto com a Ramona, que você vai conseguir de graça, vai ganhar praticamente todo o primeiro arco de história do jogo, até ali o capítulo 7, capítulo 6 ou capítulo 8, que é quando começa a ficar um pouco mais sério. É importante também a gente entender que o sistema do iCore, ele tem uma coisinha que não é explicada e que vai lhe ajudar muito se você sacar. Os tentáculos, eles não são só esse tipo de tentáculo azul que você vai usar nas lutas. Muita gente não sabe, muita gente chega ali até o capítulo 4 sem saber que se você clicar aqui, vai abrir um menuzinho de tipo de instância, ou seja, qual o tipo de forma que você queira que os tentáculos tomem nesse turno. A forma padrão é essa azul, que é a que dá 100% de dano e que você ganha o tentáculo. A forma defensiva é essa forma branca, que é uma forma que ela vai dar menos dano, mas ela vai gerar escudo automaticamente, baseado no número de tentáculos que você consiga, que você tenha. E essa forma vermelha, que é a forma DPS. Cada forma dessas ela tem
um objetivo diferente. Essa DPS duplica o dano que o seu tentáculo vai dar. Então ela é uma forma muito boa para quando você sabe que você vai dar um burst muito grande, que você conseguiu estacar aqui Flare, que você conseguiu estacar um Pulse, que você conseguiu estacar um Exalt. E aí você ulta e quebra tudo, assim. Coloca essa instância vermelha e quebra tudo. Cada forma dessa ela só pode ser mudada uma vez por turno. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui branco e vou mostrar para vocês que eu não vou conseguir mudar. Prestem atenção no escudo aqui, tá? Ó. Só de mudar para essa instância eu já consegui 68 de escudo. Isso aqui nos primeiros turnos são muito bons, porque os primeiros turnos de Morimens normalmente são turnos de buildar STR, de buildar Tentáculo, de buildar, sei lá, buildar debuff, buildar Keyflare, buildar o que for. Então assim, quase sempre que você está jogando com esse tipo de time, é uma dica de ouro, assim, sempre comece colocando na instância branca, porque ela não vai perder nada, você não vai estar dando dano e você vai conseguir tancar muito mais do que você conseguiria se você não tivesse, né? Por exemplo, esse cara vai me bater, poderia ter sido one turn kill se eu não tivesse colocado o tentáculo branco, sabe? Enfim, explicado isso, vamos lá entender como é que funciona o Caro, que é essa unidade vermelha. Caro, que é esse reino do sangue, ele é um reino um pouco mais difícil de jogar, mas muito divertido e também muito forte. O Caro, ele gira em torno de você conseguir fazer embryos, que são esses bebezinhos, que eles vão estacar várias coisas para vocês. Vou colocar o Pikmin para explicar aqui, para vocês verem como é que funciona, só para, enfim, dar um geral aqui de cada reino. Como você pode ver, quando você escolhe Caro, tá vendo aqui essa barrinha aqui em cima? Essa é a sua barrinha de fusão de embrio, que é a fusão dos bebezinhos. Esses bebezinhos eles vão basicamente ser a base do seu jogo quando você está jogando com um time que usa Caro. Quase sempre quando você tem um bebezinho, ele dá um efeito diferente quando você usa o seu Exalt e tem um bebê, que é o efeito do Devour. Então isso aqui é basicamente assim, tudo que você vai prestar atenção quando você está jogando com Caro. Os melhores, inclusive, suportes do jogo são suportes do tipo Caro, e que são suportes que geram muitos bebês, porque o bebê ele ajuda não só para ativar o Devour, mas se você não tiver o Devour, ele ajuda para você conseguir utilizar de comida para os Awakeners gerarem Aliemos, que é o que vai ajudar para a gente fazer o Exalt. Ó, tá vendo aqui o bebezinho? Se eu der esse bebezinho para alguém aqui, vai gerar Aliemos para conseguir soltar o Exalt, tá vendo? Gerou 30. Então, por exemplo, uma Thaís, um Pikmin, esses personagens eles são bons porque eles ficam gerando uma ruma de bebê e você vai alimentando e conseguindo usar seu Exalt. Se o seu DPS do seu time não for um DPS do tipo Caro, você consegue utilizar ele de comida para você conseguir soltar o Exalt primeiro. Enfim, esse é o treino do tipo Caro. As unidades do standard padrão, né, do banner geral, não são unidades particularmente boas, mas a gente tem algumas aqui que são relevantes. O Vashj é um bom DPS que não seja limited, então se você, sei lá, conseguir 3 unidades dele, 2 unidades dele, ele já fica um pouco mais forte e você consegue de repente usar ele para liberar todo o primeiro capítulo da sua história padrão. Lei, ela é a única unidade do tipo permanente, né, do tipo standard, que gera bebezinho, e ela vai ajudar para estacar STR, enfim, ela vai ter bastante sinergia, então tá recebendo muito buff também ultimamente. Então assim, eu tô recomendando ela também, caso vocês consigam, né, pegar ela nessas primeiras invocações, porque elas ajudam muito, tá vendo aqui, Embryo Fusion, a fazer o seu time rodar, né? E tem a Fenty. A Fenty, ela é uma personagem simplesmente excepcional aqui, eu preciso comentar isso, porque ela é uma personagem que talvez é a única personagem que você consiga usar no nível 0, que você consiga usar sem nenhum tipo de Enlighten, ou seja, sem nenhuma dupe, e vai ser relevante no seu time, porque o que acontece? A mecânica dela é uma mecânica de conseguir aumentar a sua Death Resistance, tá vendo aqui, ó? Se sua Death Resistance for menor que 336, você ganha 140. Isso aqui é muito foda. Tipo assim, isso aqui vai estacar 1 milhão de vezes quando você estiver jogando, e você vai conseguir peitar várias e várias lapadas dos bosses que vão dar muito dano em você, sem se importar, porque o Death Resistance é uma parada que o jogo faz para você conseguir de repente driblar aquele boss que vai tirar
800 de dano em um turno na lata, assim. E aí você talvez morreria ou talvez não. Mais pra frente eu posso entrar um pouco mais nesses tipos de propriedades, esse tipo de estratégias, mas enfim, recomendo aqui a Feint. Se você pegar ela é muito relevante, mesmo que você não esteja usando um time caro. Se você tiver espaço no seu time, de repente um Goliath, de repente um Kaekos, de repente uma Sanga, dá pra colocar uma Feint no meio, sabe? Porque você usa eles dois de stacking, esses dois de carry, e a Feint está ali só para ficar gerando Death Resistance e você nunca vai morrer. Ultra é uma unidade também que ela vai ser bem popular para quem está começando a jogar o jogo, porque ela manipula a aritmética também, ou seja, manipula a nossa mana, gerando insight, mas também ele tem aquele famoso Ultra Zone, que é o turno extra. Ou seja, quando a gente passa 1, 2, 3, 4, 5 turnos, a gente tem acesso a gastar tudo isso aqui e ter um turno extra no jogo. Eu vou tentar arranjar alguma imagem para mostrar para vocês. Além disso, normalmente as cartas do Realm, né, do reino do Ultra, eles têm um efeito especial caso elas sejam a primeira carta usada no turno. Por exemplo, aqui do Jenkins, tá vendo esse efeito aqui embaixo escrito Leap? Vai dar uma vez mais de bônus de STR. Aqui a gente ganha mais uma carta dessas. A Horla, por exemplo, ela vai gerar mais aliemos, enfim. Essa é a mecânica do Reino do Ultra, que é você utilizar a primeira carta com muita sabedoria para poder tomar bônus dos efeitos e também saber quando usar o Ultra Zone, que é um turno inteiro extra. Então, normalmente a jogabilidade é juntar dano, juntar carta importante, juntar aritmética, juntar exalt, juntar tudo. E aí, no último turno, você gasta tudo e dá um burst no turno extra, que vai estar dando, enfim, provavelmente um hit kill em todo mundo. O Jinx, por exemplo, ele é um personagem muito bom para isso. Você gasta tudo, aí usa aqui o Exalt de repente, pega várias cartinhas dessa, tá vendo? Ó, e aí no turno extra sai batendo. Tá. Ou então, e essa é a nossa última mecânica do turno Ultra para vocês sacarem, você pode gastar um stack desses do Ultra Zone para sacrificar uma carta e gerar um Insight. Isso que é muito bom, porque basicamente você consegue ter para sempre mais um draw e mais uma aritmética por turno, tendo em vista que todo turno você vai estar usando uma carta dessas. Por exemplo, eu acabei de usar e puxei a carta. Isso aqui, se você estacasse isso aqui por uns 4 turnos e usasse, era uma destruição, assim. O problema é só um, galera. Os personagens do Reino do Ultra são um lixo. E esse é basicamente o maior motivo do porquê ninguém vai recomendar para vocês utilizarem o Reino Ultra no começo do jogo. Ressaia é um lixo, Liz é um lixo, Tint é um lixo, Jenkins é um bom carry, se você tiver um bom time para ele, e Wrinkle é talvez a única personagem que a gente pode recomendar para vocês, porque ela tem um Exalt bem relevante. O Exalt dela, especialmente se você tiver unidade extra, vai gerar aritmética para a galera e também vai fazer com que eles usem o Exalt do seu parceiro 2 vezes. Tá vendo aqui, ó? Obtém 47 de aliemos, ou seja, aqui já conseguiria usar o dela. E faz com que você solte 2 bursts. Então, por exemplo, para um personagem tipo Doricen, que é um carry do reino caro, e dá um dano absurdo, assim, na Exalt dele. Se eu usar o Wrinkle com ele, eu consigo ficar spamando e dar o dobro de Exalt com Doricen é muito dano, assim, muito dano. Então, assim, ela é talvez a única personagem que eu posso recomendar para vocês usarem. E é por isso que o Reino Ultra quase sempre nunca é visto como um reino para você buildar um time só de Ultra, sabe? São times que vocês vão estar usando mais como suporte e complementação de algum outro tipo de time. De repente, um time Ultra que use Caro, de repente um time Ultra que use a Equor, ou um time Caos que use a Equor, e assim vai. Por quê? Mais uma vez, vamos repetir. Os personagens do banner padrão do Reino Icor, que é o que você vai ter mais acesso quando você está começando a jogar o jogo, são personagens objetivamente melhores. Kaekos vai jogar com você até o final do jogo, Golett vai jogar com você até o final do jogo, Sanga fica muito boa, Celeste fica muito boa, e com o suporte certo, ou seja, com uma Wrinkle, com uma Ramona, de repente com uma Nautila, que também joga com counter, então tem super tudo a ver com a Ecor, o seu time vai estar basicamente fechado. Essa é a geração de todos os reinos e do que você precisa entender para esse começo do jogo do Morimens, especialmente essas mecânicas que eu acabei de explicar, como por exemplo Embryo Fusion, como por exemplo Ultra Zone,
como por exemplo tentáculo, e assim vai. Vamos passar para a segunda parte do vídeo, que é no que gastar os seus pools. Pronto, vamos nessa. Vamos dizer que você acabou de entrar no Morimans e não sabe o que fazer, tá só jogando e tá juntando aqui seus pools. Esse aqui vai ser o seu pool de graça, que você vai conseguir fazer muitos e muitos pools só de jogar o modo história, porque cada capítulo vai lhe dar um pool diferente. Terminando o capítulo, às vezes você ganha 5, você ganha 10 desses tipos de achievements, tá vendo aqui, ó, termine o primeiro capítulo, ganhe 10, termine isso aqui, ganhe 10. Às vezes você tá fazendo nada e você consegue ganhar, porque às vezes, por exemplo, você completou esse efeito aqui de dar 40 pulls, depois você dá upgrade 5 vezes, ou você upa esse personagem até o nível 10. Você faz essas coisas aqui e tem prêmios aqui, tá vendo, ó? Esses prêmios, muitas vezes, eles trazem pool. Então aqui você ganha 5, completou outro, ganha mais 5. Aqui ganha também, tá vendo? Ó. Você vai ganhando, ganhou 1 no nível 5, ganhou 1 no nível 10, ganhou 1 no nível 20. Enfim, é uma parada que vem aos montes, tá vendo? Aqui também ganha. E aí eu tô recomendando para vocês, e esse é o consenso de toda a comunidade chinesa, americana, brasileira, o que for, gastar os pools padrão de vocês no banner do AECO. Como eu falei já aqui atrás, esse é um reino que vai ter personagens muito bons, que vocês vão ter acesso no banner padrão, sem estar gastando suas pools limited, que vão ter personagens que vão lhe ajudar muito. Como eu já disse, né? Goliath é muito bom, Caecos é muito bom, Sangha é muito boa. Aqui tem menos chance, tá vendo? 0,25, mas Tula é muito bom, Murphy é muito boa. Gaste seus pools aqui até você conseguir pelo menos Caecos, Goliath. Com eles dois, você consegue jogar com Caecos, Goliath e Ramona e você consegue passar provavelmente o primeiro e o segundo capítulo muito de boa. Caso você consiga mais e mais pools, você pode já tentar terminar o seu time AECO, que vai ficar com você até o final do jogo, tentando pegar o Caecos E3 e tentando pegar o Goliath E2. O que é que isso significa? Morimans é um jogo que usa muito o sistema de constelação de Genshin, né? Que a gente chama de Enlighten. Então, cada um desses efeitos aqui vai melhorar o seu personagem e você só consegue abrir eles se você conseguir uma dupe, né? Se você conseguir outra unidade do mesmo personagem. O que acontece? Acontece que o Caecos no E3 ele fica muito forte e o Goliath no E2 ele fica muito forte. Isso é uma coisa completamente alcançável para quem está jogando esse jogo, mesmo que casualmente, nos primeiros 1 ou 2 semanas, nos primeiros 2 capítulos, sabe? Porque o jogo dá muita pool mesmo. Eu não tenho um time iQual, eu preferi jogar com um time caro, porque eu gostei muito do Doricen, enfim, eu peguei unidades muito boas. E eu tenho o Caecos E3, sabe? Porque é muito fácil, assim, vão por mim. Esse jogo dá muita pool de graça. E conseguindo eles nesses pontos, ou seja, no E3 e no E2, seu time vai estar fechado, porque você pode usar eles dois, a Ramona e qualquer outro personagem até o final do jogo, até talvez o capítulo 7, que é quando o jogo começa a ficar muito difícil. Se der errado, é porque você não está ou usando alguma mecânica certa, ou não está prestando atenção, e assim vai. Enfim, dê pool nesse tipo de reino. Chegue aqui embaixo, ó, troque o Realm para o AECO e vá na minha, porque isso vai dar certo. Essa é a primeira dica de ouro que a gente dá para qualquer pessoa que está começando a jogar. Se você quiser jogar com caro, tudo bem. É o segundo melhor reino para você gastar pool. Sendo que a Lot é uma merda, a Gripa é uma merda, e muitos outros personagens não vão valer a pena. Sendo que Soleil, Vash e Fenty vão ser relevantes, e eles são muito mais difíceis de jogar do que jogar com um time AECO. Ultra não vale a pena. Eu não vou nem tentar dizer assim, mais uma vez, o que eu já repeti até agora. Todos esses personagens aqui são lixo. Todos esses personagens vão bricar a sua conta e todos esses personagens não vão ser fáceis de jogar. Mesmo que você queira muito jogar com eles, não recomendo para quem está começando. Eu já terminei todo o primeiro capítulo. Eu já estou buildando o time para o D-Tide, que é o nosso abismo, né, que é o endgame. E eu sequer invoquei uma vez na minha vida nesse banner aqui, porque isso é desperdício.
E o Banner de Chaos é a mesma coisa. Tem times melhores no Banner de Chaos. A Alva é bom, Nautilus é boa, mas não vale a pena, especialmente em comparação do quão bons os personagens do reino do Aequo funcionam. Pegando eles dois nesses pontos que eu falei, é 3 pro Caecus e é 2 para o Goliath, você vai vir para o Will Jail, você vai começar a gastar nesse banner aqui. Você vai vir aqui e trocar para o Blade of the Titan e vai gastar todas as suas summons para sempre aqui. E isso é muito difícil de você pegar as 12 mais 4 unidades que você precisa. Mais pra frente eu posso explicar isso, para deixar ela mais 12. A relevância de ter uma Blade of the Titan, ou qualquer uma dessas WODs aqui, mais 12, é que isso, com ela mais 12 você consegue usar 2 WODs no seu personagem, no seu carry. Então, por exemplo, o meu Doricen aqui, como vocês podem ver, ele está usando uma WOD SSR mais 12 e está usando outra WOD, Wheel of Destiny, SSR também. Conseguir usar 2 é um tipo de luxo que sua conta vai ter e vai ser muito relevante para você conseguir passar os capítulos sem brincar. E demora muito, é uma parada que eu vou passar a minha vida toda aqui summonando, porque não tem pit garantido aqui até os 3 primeiros pits. Então a gente vai chegar aqui até o 35, posso pegar um Fin of Sorrow, vou chegar até o 35, posso pegar o Glutton's Tale, vou chegar até o 35, aí eu tenho uma chance maior de pegar a que eu quero. Enfim, entendemos que as unidades do Reino Aequo são as melhores, entendemos que essas WODs aqui são as melhores também, você já tem aonde gastar as suas coisas. Beleza, esse vídeo tá ficando um pouco grande, eu vou dar uma pausa aqui para poder fazer outro vídeo mais pra frente explicando builds, especialmente a build mais recomendada para você conseguir passar os capítulos no começo do jogo, que a gente chama ela de build de Kotzko. Se você jogar no Google, se jogar no YouTube, vai ter gente explicando, mas eu vou fazer aqui um vídeo só para isso também, para explicar para a galera que é brasileira e não tem muito acesso, ou às vezes não consegue achar essas traduções, ou não consegue procurar como que funcionam essas builds. Beleza? Valeu!